Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sou o pastor Wallace Melo e hoje o nosso assunto, como você já viu aí, é regeneração e o que significa nascer de novo. Nós estamos numa série de estudos sobre soteriologia, né, ou como é conhecido, a doutrina da salvação. E hoje nós vamos dar mais um avanço aqui nos nossos estudos, falando desse tópico importante na compreensão dessa doutrina, né, que tem sido tão debatida e tem sido tão especulada, né, ao longo da história da igreja, tem causado aí grandes debates na internet, grandes conversas a respeito. E hoje nós vamos tratar desse assunto, regeneração à luz da palavra de Deus, né? Nós vamos citar vários textos bíblicos para você ter uma compreensão aí bem apurada, né? Bem completa a respeito disso. Então, você que ainda não é inscrito do nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho de notificação. Nós estamos sempre postando conteúdo para você conhecer mais a palavra de Deus e expandir o seu conhecimento das Escrituras, né? Esse é um tema muito importante e que com certeza vai trazer muita luz da Escritura para você, muito conhecimento e vai fazer você uma pessoa mais fiel a Deus, mais temente ao Senhor e com base bíblica para argumentar sobre a sua salvação, sobre aquilo que você crê, não é? Então, continue nos acompanhando. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, não é? Você que está nos acompanhando e que já também quer marcar os textos bíblicos aí que nós vamos usar depois para conferir, depois para ler melhor, né? Para ver se compreendeu de fato o que a palavra de Deus está dizendo, fica à vontade. Bom, regeneração e o que isso significa nascer de novo, né? O que significa ser nascido de novo? Bom, primeiro, as bases bíblicas para nós falarmos sobre regeneração, né? Será que esse é um assunto bíblico? Será que esse é um tema que a Escritura aborda e que vale a pena falar dele, gastar tempo com esse assunto, né? Bom, uma das definições de regeneração que eu mais acho correta é essa que o Wayne Grudem coloca aqui. Eu estou transmitindo a vocês. Regeneração é o ato secreto de Deus pelo qual ele nos concede nova vida no espírito ou nova vida espiritual. Isso é, às vezes chamado de nascer de novo, não é? Esse texto famoso de João, capítulo 3, quando Jesus se encontra com Nicodemos, não é? João, capítulo 3, do 3 ao 8, nós temos aí esse assunto de Jesus, falando sobre nascer de novo e como isso é, não é? Regeneração é o ato secreto de Deus. Então a regeneração não é um ato do homem, não é uma colaboração do homem para que isso aconteça, mas a regeneração é um ato de Deus e começa com o Senhor. E ele nos concede nova vida. E essa vida é espiritual, não é? Porque você está vivendo nos seus delitos e nos seus pecados, vivendo uma vida que desagrada a Deus, mas uma vez que você é chamado, uma vez que Deus, nesse ato secreto, chama você, regenera você, né? A partir desse momento você agora passa a ser uma nova criatura espiritual. Isso é uma mudança interna do Espírito Santo na sua vida por meio de uma ação sobrenatural de Deus. Vamos a alguns textos bíblicos, não é? Mostrando primeiramente que a regeneração é uma obra exclusivamente de Deus. João capítulo 1, verso 13
Diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, aqueles que nasceram de novo, aqueles que são nova criatura, aqueles que uma vez chamados por Deus por meio da mensagem do Evangelho, agora estão foram regenerados, ou seja, receberam uma nova vida espiritual. E isso não aconteceu segundo a carne. Não foi uma vontade humana. Não foi uma direção humana que os fizeram aceitar a Cristo. O ser humano não se auto-regenera. Ele não tem poder de auto-regeneração. Inclusive, a Bíblia diz que o homem, no seu estado natural, nem compreende e nem enxerga a situação em que está. Então, como que alguém de modo natural pode se regenerar ou pode ir em busca de uma regeneração se ele nem crê que está perdido ou que está danificado ou que necessita de um auxílio divino? Então, a regeneração, de fato, é uma obra exclusivamente do nosso próprio Deus. Tiago 1:18 também corrobora para aquilo que nós estamos falando. Tiago 1:18 diz assim: pois, segundo o seu querer, ou seja, o querer de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Eu sei que muitas vezes esse texto, o foco não seja na exclusividade da regeneração por parte de Deus, mas a nossa intenção aqui inicial é realmente mostrar isso, não é? Ele nos gerou, não é? O começo, pois segundo o seu querer. Fica bem claro, né, o verso 18, logo no começo. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, nós somos criaturas de Deus, feitos por Deus, e a nossa regeneração depende de uma iniciativa exclusivamente divina. É Deus quem regenera o homem caído, como diz aqui em Tiago 1:18, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. 1 Pedro 1:3, né, um pouquinho aí para frente. 1 Pedro 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo as suas muitas misericórdias, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, segundo a sua muita misericórdia. Mais uma vez, segundo Deus. A regeneração é, primeiramente, uma iniciativa divina. João 3, né, do 3-8, o texto que talvez seja a base da regeneração aqui para nós, fala muito também a respeito disso. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, João deixa claro aqui, por meio das palavras de Jesus, que nascer de novo, ou importa-vos nascer de novo, não é algo que parte do coração divino. Você vê que é uma afirmação de Jesus. E o que é mais interessante nesse texto é que Jesus não está fazendo um convite a Nicodemos. Jesus não está dizendo: olha,
nasça de novo. Jesus não está dando um incentivo a Nicodemos. O que Jesus está fazendo aqui é a constatação de um fato. Você precisa nascer de novo. Não há nada que você possa fazer a respeito. É uma necessidade sua, mas é algo que somente eu posso fazer. Fazer alguém nascer de novo, não da carne, não segundo os homens, mas espiritualmente. Regeneração na Escritura. Esse texto de Ezequiel 36, não é? Capítulo 26 ao 27, verso 26 ao 27, também deixa claro quem é o agente da regeneração, não é? O texto já começa: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Então já fica claro nesse texto que quem está iniciando, quem dá o pontapé inicial da regeneração é o próprio Deus. Não é algo buscado pelos homens, não é algo que o homem decide fazer. E as palavras aqui são muito fortes, as características aqui de alguém não regenerado é de alguém duro de coração, não é? Vou dar espírito novo, vou dar um coração novo para vocês. Como que o homem vai arrancar o seu próprio coração e colocar dentro de si um coração novo, mesmo que seja algo físico, não é? Ninguém pode fazer isso, a não ser o Espírito de Deus, a não ser Deus, que tem poder para essas coisas. Então a regeneração é um ato exclusivo de Deus. A regeneração é a Trindade na obra da regeneração. João 3, verso 8, não é que nós acabamos de ler? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O próprio Jesus está comunicando as verdades do próprio Deus e dizendo que isso é possível por meio do Espírito. Então, nós temos aí a obra da Trindade na regeneração. Efésios, capítulo 2, é um texto também que fala muito a esse respeito. Efésios 2, verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, ao mesmo tempo que Jesus está comunicando por meio do Espírito a regeneração, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele nos deu vida, ou seja, ele nos regenerou, né, juntamente com Cristo. Então, há tanto aqui um aspecto do trabalho do Espírito Santo na regeneração, como também do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo, né, o Filho. 1 Pedro 3, 3 também fala a esse respeito, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias nos regenerou. Então, Jesus Cristo nos regenerou. Somos regenerados pelo Espírito Santo ao trabalho dele também, mas também fomos regenerados pelo Espírito e também pelo Deus Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. O verdadeiro protestante, o verdadeiro cristão, crê na Santíssima Trindade. Um só Deus em três pessoas, né? Uma essência e três pessoas, não é? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Qualquer um que vá contra a doutrina da Trindade não pode ser considerado um cristão genuíno, porque nega a Deus, blasfema contra Deus. A gente não pode ficar flertando aí com essas pessoas, com essas muitas doutrinas que negam a Trindade, negam a deidade do Filho
negam a existência e a deidade do Espírito Santo. Nós cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas uma essência. Deus. 1 Pedro, agora 1, verso 23, diz assim: pois fostes regenerados, não de somente corruptível, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Então você vê aqui que não é falado nem o Espírito Santo e também não é falado Jesus Cristo. Você percebe que no mesmo capítulo a regeneração é atribuída ao Filho, mas também é atribuída a Deus, ao Deus Pai. Tiago 1, verso 18, também fala a esse respeito. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E se você ler o verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. E aí nesse mesmo contexto ele fala que a regeneração é um processo segundo ele, segundo o seu querer. Segundo o querer de quem? O querer do Pai. Então mostra aqui também Deus Pai como agente da regeneração. Chamado eficaz é Deus Pai falando a nós poderosamente. E regeneração é Deus Pai e Deus Espírito Santo operando em nós poderosamente para nos dar vida. Então, nós somos chamados eficazmente por Deus Pai. Essa chamada eficaz precisa ser poderoso, porque nós estamos mortos nos nossos pecados. E ele também precisa ser eficaz, porque nós não somos atingidos e não acordamos desses pecados e delitos de qualquer maneira. Nós precisamos de uma mensagem eficaz, de uma mensagem que toque os nossos corações adormecidos pelo pecado e nos leve à vida. Então é por isso que precisa ser eficaz. Precisa ser eficaz porque estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E só Deus pode fazer isso. A nossa consciência não nos acorda. A nossa compreensão da realidade não nos acorda. A nossa fé não nos acorda, porque nós temos fé nas coisas erradas antes de sermos regenerados, né? Então, nós precisamos que isso seja eficaz nas nossas vidas. E uma vez que a eficácia da salvação, do chamamento de Deus, agora nós não permanecemos como estamos. Nós somos regenerados. E essa regeneração acontece por meio do Espírito Santo nos salvando, nos transformando, limpando os nossos corações, tirando o mundo de dentro de nós e nos levando à plena convicção dos nossos pecados e nos transformando numa nova criatura. A regeneração é um mistério, não é? Verso 3, capítulo 3 de João, verso 8, deixa claro isso. Nós não compreendemos exaustivamente a regeneração. Verso 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, esse mistério da regeneração, de Deus nos chamar, de Deus nos alcançar, de Deus nos escolher, não é? Do Espírito fazer uma obra nas nossas vidas e mudar o nosso coração. Sem dúvida, isso é um ato soberano de Deus, mas também é um mistério que a gente não consegue compreender muitas vezes.
e a regeneração vem antes da fé. Muitos dizem que a ordem da salvação se dá primeiro por meio da fé. Você tem fé em Jesus Cristo e assim você é, depois disso, regenerado. Mas nós temos alguns textos que nos mostram que a regeneração ela é anterior à fé. Que nós não podemos ter fé no Filho de Deus, nós não podemos crer em Deus se antes disso nós não formos limpos e regenerados. Se nós não sermos outras criaturas, como que nós teremos fé no Deus verdadeiro? Se antes, mortos em delitos e pecados, nós não tínhamos essa convicção e fé, muito menos nós teremos antes da regeneração. Então precisamos ser regenerados, precisamos nascer de novo, para que assim a nossa fé também seja uma fé salvífica e uma fé verdadeira e uma fé naquilo que realmente importa, que é crer em Deus, agradar a Ele e fazer sua vontade. O verso 5 aqui de João 3: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí João 6:44, esse texto diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, fica claro aqui nesse texto que quem nos chama é o Pai, não é? Jesus aqui está dizendo: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a predestinação vem em primeiro plano, depois a regeneração, e assim nós chegamos a Deus por meio da nossa fé. Atos 16:14, um texto também que vai nos deixar claro ainda mais essa maneira de interpretar o texto. 16:14 diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então, Lídia estava ouvindo, mas era apenas uma ouvinte como qualquer outro. Mas a partir do momento em que Deus lhe abriu o coração, ela pôde, enfim, ter o evangelho comunicado ao seu coração. E aquilo fez sentido para ela e ela teve fé. Esse abrir os olhos, esse abrir o coração é o que nós compreendemos também como um ato de regeneração, de salvação da parte de Deus. 1 Coríntios 2:14. 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural não pode compreender a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Ele pode entender de modo geral, não é? De modo geral a palavra de Deus. Ele ouve, ele entende: olha, você está dizendo que Cristo morreu, não é, pelos meus pecados, mas dos quais eu não acho que eu tenho, e eu também não acredito. E aí você diz que ele ressuscitou e que um dia ele vai voltar e vai levar a sua igreja. Você pode, as pessoas ímpias, um pouco de conhecimento, lendo a palavra de Deus, alfabetizadas, elas podem chegar a essas conclusões e compreender o que de fato está dizendo aqui. Agora, ela entender que isso é para ela, ou ela acreditar nas verdades desta palavra, ou ela se render a essas palavras como sendo algo que pode mudar a sua vida, ela não pode fazer apenas por uma simples leitura.
isso aí ela precisa de uma ação soberana do Espírito de Deus. Então é por isso que a regeneração vem antes da fé. Não tem como você ter fé nesta palavra antes que Deus leve o seu coração a crer nessa palavra. E isso somente a regeneração pode fazer. Romanos 3, verso 11, mais um texto aqui. 3, 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. As pessoas não buscam o Senhor, não é? Então isso fica claro que a salvação é um ato de Deus. Se as pessoas não há quem busque, não há quem entenda, então Deus precisa regenerar, precisa transformar, precisa abrir a mente e assim levar pessoas ao arrependimento por meio disso. Efésios 2, verso 4 e 5. Há somente um corpo e um espírito. Não, esse aqui é o 3. Verso 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O verso 4 começa: mas Deus que é rico em misericórdia. Deixa mais uma vez óbvio aqui que o homem, nos seus delitos e pecados, não pode fazer a vontade de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Então, o texto da sua metade para frente começa a dizer como Deus salvou o homem mesmo ele estando em delitos e pecados. Não é mas o homem creu em Jesus. Não, é mas Deus inclinou o coração do homem a aceitá-lo. A razão pela qual os evangélicos frequentemente pensam que a regeneração vem depois da fé salvífica é que eles veem os resultados depois que as pessoas chegam à fé. Portanto, pensam que a regeneração deve ter vindo depois da fé salvífica. A regeneração é algo que acontece no íntimo do homem. Naquele momento em que ele está ouvindo a palavra, o Espírito está agindo no seu coração. Mas muitas pessoas acham que as pessoas chegaram à fé, creram em Deus, no momento em que elas levantaram as suas mãos e foram lá para frente diante de um apelo. Aquele não é o verdadeiro e real momento da sua conversão. Sua conversão aconteceu muito antes, de maneira invisível, mas real. Apenas ali no seu coração, no seu íntimo, ele está sendo mudado por Deus, está ouvindo a palavra e aquela palavra está falando com ele, está comunicando ao seu espírito e Deus está regenerando o seu filho por meio da palavra. E aí, quando ele ouve um apelo ou espontaneamente ele se levanta e diz: eu quero aceitar a Cristo, eu quero Jesus como o único e suficiente Salvador. Por esse ato ser visível, as pessoas acham que é a esse momento em que elas foram salvas, quando na verdade elas reconheceram que são filhos de Deus no seu íntimo, e aquilo não é a sua regeneração, mas já é o seu ato de fé. A regeneração aconteceu intimamente, aconteceu de maneira invisível. E não quando ela levanta a mão. Quando ela resolve aceitar a Cristo como seu Salvador, ela já teve o seu íntimo mudado. Ela já é alguém regenerado. Ela já é alguém cujo coração foi transformado e regenerado e mudado por Deus. A regeneração produz resultados, não é? É importante porque muitas vezes a doutrina da eleição tem levado a pessoas a dizer: então nós podemos viver de qualquer maneira,
Então eu posso fazer o que eu quiser, porque eu já estou eleito, não é porque eu já fui predestinado e não tem como eu ir para o inferno. Mas a Bíblia deixa claro que os verdadeiros filhos de Deus produzem resultados, obras, e a regeneração deixa marcas, não é? Pelos frutos é que nós conhecemos uma árvore, assim como um cristão genuíno tem os seus frutos de arrependimento. 3, verso 9 de 1 João. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, fica evidente aqui que todo aquele que foi alcançado pela fé, que é um salvo em Cristo Jesus, não vive em pecado, né? Então, a marca do verdadeiro Filho de Deus, da regeneração, é esse fruto de, embora pode ser que ele caia, não é, em algum pecado, mas isso não é algo constante. O pecado na vida do cristão sempre o levará ao arrependimento e à união novamente com Cristo. Então, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática, ou seja, não vive constantemente caindo nos mesmos pecados. Tropeça algumas vezes, mas levanta e prossegue a caminhada. Não vive caindo, não vive pecando, não vive desobedecendo, não é? Porque a marca do verdadeiro Filho de Deus, da regeneração, é uma vida de santidade. Ainda em 1 João, verso 29 do capítulo 2, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ou seja, o regenerado é aquele que é chamado para viver segundo as obras do próprio Deus, né? Se sabeis que ele é justo, então se Deus é justo, se Cristo é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Então, ame uns aos outros, ame os seus irmãos, porque o próprio Deus é amor. Então, quando você ama, quando você expressa amor, você está demonstrando um caráter divino, está mostrando seu arrependimento, e os frutos da regeneração passam a ser vistos na sua vida. Capítulo 5, verso 3 e 4. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, vence a prática do pecado. Não é esse mundo visível que a gente vê, mas é um mundo como uma cosmovisão. É um mundo de pecado, é um mundo de queda, é um mundo de perversidade. Quem tem o Espírito de Deus não vive nessas práticas, é alguém que demonstra a sua plena santidade, o seu caráter regenerado diante de Deus. E aqui o último texto, 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Mais uma vez aí, um texto evidenciando a natureza daqueles que de fato pertencem a Deus, que amam ao Senhor e que vivem segundo os seus propósitos. Os incrédulos, por sua vez, também são conhecidos por suas obras. A esse respeito, Jesus orientou seus discípulos em Mateus 7, do 15 ao 20. Então, se os cristãos, se os verdadeiros convertidos, se os nascidos de novo têm obras,
aqueles que também são do diabo também têm as suas obras, não é? Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Então o que Jesus está dizendo aqui é que é impossível uma árvore produzir falsos frutos. Uma árvore jamais produzirá um fruto que não seja originariamente da sua espécie. O que Jesus está querendo dizer é que, assim como uma árvore não produz frutos contrários à sua natureza, um cristão ou um ímpio jamais produzirá frutos que vão em desacordo à sua natureza. Todo aquele que produz frutos maus, todo aquele que vive na prática do pecado, está demonstrando que não é uma nova criatura, que não é um regenerado. Não está demonstrando que é um eleito, né? Não está demonstrando que, por mais que ele viva nessa prática, ele é um salvo. Isso não existe, né? O que demonstra a verdadeira salvação, o que evidencia que de fato as pessoas foram chamadas antes da fundação do mundo para ser irrepreensíveis e viver em santidade, é a vida na prática da justiça e da piedade. Pessoas que vivem de qualquer maneira estão demonstrando que nunca foram alcançadas pela regeneração. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês, alguns textos sobre regeneração e o que isso significa. Acredito que ficou bem explicado. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu vou ter a honra e aí tempo para responder você, pode ter certeza. O que você precisar, nós estaremos aí para te auxiliar. Espero que eu tenha ajudado a vocês a compreender um pouco mais sobre regeneração. E em breve nós teremos outros vídeos ainda sobre esse assunto importantíssimo da Palavra de Deus, que é soteriologia ou a doutrina da salvação. Então, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser.